foi Daniel Kahneman, psicólogo cognitivo israelense-americano. Ele redefiniu nossa compreensão sobre como as pessoas tomam decisões e se tornou o único psicólogo a receber o Prêmio Nobel de Economia. Nasceu em Tel Aviv em 1934 e em 1969 iniciou sua parceria com Amos Tversky. Em 1979 teve a publicação da Prospect Theory. Em 2002 recebeu o Prêmio Nobel de Economia, fundador da economia comportamental. Em 2011 teve a publicação de Thinking First and Slow. O problema central da obra, a visão clássica Homo economicus. Agente perfeitamente racional, máxima utilidade esperada, acesso a informação completa e decisões livres de emoções. Crítica de Kahneman. Humano real. Sofre influência de vieses, usa atalhos mentais, heurísticas, decide com informações parciais, emoções moldam escolhas. Vou apresentar a parte do livro relacionada ao sistema 1 e 2 de pensamento, além da heurística e seus vieses. Agora que a gente já entendeu a tese central do livro, a gente pode observar algumas diferenças entre esses dois sistemas. O sistema 1 ele é rápido, intuitivo, ele é automático. Um exemplo é reconhecer o rosto conhecido ou dirigir por um caminho que já fazemos todos os dias. Essas ações acontecem praticamente sem esforço consciente. Já o sistema 2 ele é mais lento, deliberado. Ele entra em ação quando precisamos resolver um cálculo, como 17 vezes 24, ou analisar uma situação mais complexa antes de tomar uma decisão. O sistema 1 exige pouco esforço mental, enquanto o sistema 2 demanda de atenção e raciocínio. Segundo Kahneman, muitos dos erros de julgamento acontecem justamente porque tendemos a confiar demais nas respostas rápidas produzidas pelo sistema 1. E para entender melhor, vamos analisar um dos exemplos mais famosos apresentados pelo autor. Um taco e uma bola custam juntos R$1,10. O taco custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A resposta que geralmente vem à mente é 10 centavos, porém essa resposta está errada. Se a bola custasse 10 centavos, o taco custaria R$1,10 e o total seria R$1,20. A resposta correta é 5 centavos. Esse exemplo mostra que o sistema 1 produz respostas rápidas e intuitivas, mas nem sempre está correto. Já o sistema 2 ele exige mais esforço, mas permite verificar e corrigir esses erros. Kahneman utiliza esse experimento para demonstrar que muitos dos nossos erros de julgamento não são aleatórios. Eles seguem padrões previsíveis e acontecem porque a nossa mente busca respostas mais rápidas antes de realizar uma análise mais cuidadosa da situação. Tá, mas por que isso acontece? Porque nosso cérebro ele tenta economizar esforço o tempo todo. Para isso, ele utiliza atalhos mentais chamados de heurística. Esses atalhos tornam as decisões mais rápidas e eficientes, mas também podem gerar erros sistemáticos. A heurística da disponibilidade faz com que avaliemos situações com base nas informações que lembramos mais facilmente. A representatividade acontece quando julgamos pessoas ou situações pela semelhança com um padrão de estereótipo conhecido. Já a ancoragem ocorre quando uma informação inicial influencia excessivamente decisões posteriores, como acontece em negociações ou promoções de preço. Essas heurísticas ajudam a explicar por que nem sempre tomamos decisões totalmente racionais, e é justamente a partir dessas limitações de pensamentos humanos que Kahneman desenvolve importantes contribuições para o estudo do processo decisório. A gente entendeu que compreender esses mecanismos é fundamental, porque eles mostram como nossas decisões são influenciadas por processos mentais que muitas vezes acontecem de forma automática. A partir dessa descoberta, Kahneman transformou a forma como entendemos o processo decisório. Até aqui, vimos que Kahneman mostra que nossa mente utiliza dois sistemas de pensamento diversos atalhos mentais. Mas qual a relação disso com o processo decisório? Para responder essa pergunta, a gente precisa falar sobre Herbert Simon. Simon foi um dos primeiros autores a questionar a ideia de que pessoas tomam decisões de forma totalmente racional. Segundo ele, os indivíduos possuem informações limitadas, tempo limitado, capacidade cognitiva limitada. Por isso, em vez de buscar a melhor decisão possível, normalmente buscamos uma decisão satisfatória. Esse conceito ficou conhecido como racionalidade limitada.
Kahneman, ele complementa essa teoria ao explicar como essas limitações acontecem na prática. Ele demonstra que utilizamos heurísticas e somos influenciados por vieses cognitivos, o que ajuda a entender por que frequentemente cometemos erros de julgamento. Outra contribuição fundamental de Kahneman foi a teoria do prospecto, que ela foi desenvolvida com Amos Tversky. Essa teoria demonstra que as pessoas não avaliam ganhos e perdas da mesma forma. Na prática, perder algo gera um impacto emocional muito maior do que o prazer de ganhar algo equivalente. Por exemplo, você perde R$100, normalmente provoca um desconforto muito maior do que a satisfação de você ganhar R$100. Esse fenômeno ele é conhecido como aversão à perda. A teoria do prospecto ela revolucionou áreas como economia, finanças e marketing, pois ela mostrou que muitas decisões são influenciadas pela forma como as opções são apresentadas e não apenas pelo resultado final. E os conceitos apresentados por Kahneman possuem aplicações diretas dentro das organizações. Em processos de recrutamento, por exemplo, gestores podem ser influenciados por impressões iniciais e estereótipos gerando decisões enviesadas. No planejamento estratégico, o excesso de confiança pode levar empresas a subestimarem os riscos e superestimarem resultados futuros. Em avaliações de desempenho, acontecimentos recentes podem receber mais peso do que todo o histórico do colaborador. Um exemplo de heurística da disponibilidade. Dessa forma, compreender os viéses cognitivos permite criar processos mais estruturados e decisões mais consistentes dentro das empresas. Por isso, a contribuição de Kahneman vai muito além da psicologia. Ela impacta diretamente a gestão e o processo decisório organizacional. E quando se percebe que o viés custou caro? Quando a gente entra nesse campo do mercado financeiro, mesmo ele estando em um contexto de análise de gráfico, tomar decisão baseada em dados, ele ainda é composto por pessoas que são influenciadas por emoções, expectativas e pelo comportamento coletivo. Um exemplo disso foram as bolhas financeiras, tanto a de 99 quanto a de 2008, quando teve um otimismo excessivo que levou os investidores a acreditarem que os preços iam continuar subindo, mesmo quando eles já estavam desconectados da realidade. Outro ponto que acontece é o excesso de confiança. Muitos gestores e investidores superestimam a capacidade de prever o mercado, como se conseguissem controlar ou antecipar movimentos que na verdade são muito incertos. E por fim, talvez o mais recorrente é o efeito manada, quando outras pessoas seguem o comportamento de um grupo, como se isso fosse uma garantia de um certo tipo de segurança. O problema é que quando muitos fazem isso ao mesmo tempo, o erro individual vira realmente um erro coletivo. Então a grande contribuição de Kahneman em relação ao mercado é que ele não é totalmente racional. Ele é formado por pessoas e essas pessoas estão sujeitas a vieses, emoções e decisões precipitadas. Saindo agora da parte do mercado financeiro e indo para a parte de políticas públicas, Kahneman também ajuda a entender como a forma de apresentar uma escolha pode influenciar diretamente a decisão das pessoas. Esse é o conceito da arquitetura de escolha. A ideia não é obrigar alguém a escolher algo, mas organizar o ambiente de decisão de um jeito que facilite escolhas melhores. Então, quando uma política pública coloca doação de órgãos por adesão automática, ou quando uma empresa faz inscrição automática em planos de aposentadoria, a decisão padrão influencia muito o comportamento das pessoas. Vamos imaginar agora um cenário de consumo de energia entre vizinhos. Quando uma pessoa percebe que consome mais do que a média, ela pode ser estimulada a reduzir o consumo. Isso mostra como pequenos ajustes na forma de apresentar uma informação pode gerar mudanças reais e palpáveis. Esse tipo de estratégia é chamado de nudge, ou empurrãozinho. Ele não elimina a liberdade de escolha, mas reconhece que as pessoas nem sempre decidem de forma totalmente racional. Por isso, as políticas públicas mais eficazes precisam considerar como as pessoas realmente pensam e se comportam. Indo agora para o campo da vida pessoal, certos padrões passam despercebidos no nosso dia a dia. Na carreira, por exemplo, podemos cair no viés da confirmação, buscando apenas informações que reforçam aquilo que já acreditamos sobre uma escolha profissional. Também podemos ter excesso de confiança em determinados planos, sem avaliar os riscos ou possíveis alternativas. Quando a gente fala do consumo, nossos vieses aparecem em promoções, preço, urgência artificial e na forma como a oferta é apresentada. Às vezes a decisão pode até parecer racional, mas ela foi fortemente influenciada pelo modo como a informação foi enquadrada. Falando agora sobre os relacionamentos, o que aparece é o efeito halo, que basicamente seria você ter uma impressão positiva ou negativa sobre a pessoa e que essa impressão vai contaminar toda a sua avaliação sobre ela. E por fim, nas finanças pessoais, é percebido a aversão à perda, que ela faz com que a gente mantenha escolhas ruins por medo de perder, ou assuma decisões pouco equilibradas pela tentativa de evitar uma perda imediata. Em suma, Kahneman passa a ideia de que, além de entender empresas, mercados e governos, também existe a parte de reconhecer seus próprios limites de racionalidade e decidir de forma mais consciente. Os vieses cognitivos, então, influenciam decisões financeiras, políticas públicas e as escolhas pessoais. E que, ao compreender isso, a gente entende que erramos de forma previsível e justamente por conta disso a gente pode criar estratégias para reduzir esses erros.
Ao analisar criticamente essa obra, é possível perceber que Rápido e Devagar se tornou uma das principais referências sobre tomada de decisão, né? Um dos seus maiores méritos é mostrar de uma forma clara e baseada em evidências que as nossas escolhas, elas não são guiadas apenas pela lógica e pela racionalidade. Então, quando o Kahneman apresentou os sistemas 1 e 2, ele oferece uma explicação acessível para entender como que os julgamentos e as decisões são influenciados por processos automáticos e por vieses cognitivos. Ao mesmo tempo, é claro, a obra ela também apresenta algumas limitações. Então, uma das principais críticas é de que o livro ele dá um grande destaque para os erros de julgamento e vieses, enquanto dedica uma atenção menor nos casos que a intuição ela também pode ser eficiente. Então, nesse sentido, autores como Gerd, por exemplo, argumentam que algumas heurísticas elas podem funcionar bem em ambientes complexos e incertos, o que permite decisões rápidas e adequadas sem a necessidade de análises muito extensas. Uma outra questão muito relevante é que o livro ele explica muito bem por que nós erramos. Só que ele oferece menos orientações sobre como que evita esses erros na prática de fato. Então, o próprio Kahneman, ele reconhece que conhecer os vieses não significa necessariamente deixar de cometer eles. E também, alguns estudos que são apresentados na obra, eles foram depois discutidos por pesquisadores por conta dessa dificuldade de replicação. Para concluir, Rápido e Devagar mostra que a tomada de decisão é um processo muito mais complexo do que a gente normalmente imagina, né? Então, ao longo da obra, o Kahneman demonstrou que as nossas escolhas elas são influenciadas tanto por análises conscientes quanto por mecanismos automáticos que operam de uma forma muito rápida e intuitiva. E a principal contribuição do livro, de fato, está em questionar a ideia de que as pessoas tomam decisões de uma forma plenamente irracional e que, ao invés disso, o autor ele evidencia que os fatores como heurísticas, vieses cognitivos e excesso de confiança também influenciam julgamentos em diferentes contextos, desde decisões pessoais até escolhas organizacionais e políticas públicas. Então, para essa disciplina de processo decisório, a obra ela é especialmente relevante porque ela amplia a nossa compreensão dos limites da racionalidade humana e também reforça a importância de estruturar os processos que reduzem os erros de julgamento. Então, dessa forma, o livro, ele não apenas explica como nós decidimos, mas ele também contribui para a gente poder refletir sobre como que nós podemos tomar uma decisão de uma maneira mais consciente e fundamentada. Então, por isso que esse livro, Rápido e Devagar, ele permanece como uma referência tão importante para que a gente possa compreender o comportamento humano e também os desafios envolvidos no processo da tomada de decisão.